ouvintes, muito bom estar com vocês em mais um podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, trazendo os principais conteúdos da edição impressa de agosto de 2023, com dicas de leituras de matérias e notícias, com destaques de colunas e colunistas e convidados especiais. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Santi, para apresentar este programa a vocês. Muito bom mesmo, Patrícia, este nosso encontro com os ouvintes que nos acompanham mensalmente neste podcast. Portanto, deixo aqui nossos agradecimentos a vocês pela audiência. E esta edição de agosto de 2023 da Revista O Papel é mais que especial, pois temos empresas muito queridas participando como destaques editoriais da nossa publicação mensal impressa. São elas Klabin, que é tema da nossa reportagem de capa, com seus 124 anos comemorados em abril deste ano, e recente startup da máquina de papel 28, a MP28, contemplada entre os investimentos do projeto Puma 2, a Veracel, que traz em entrevista uma inovação tecnológica. É a BO Paper, nossa grande parceira no fornecimento do papel miolo da edição impressa mensal, cuja unidade fabril de Arapoti, no Paraná, completa 31 anos de fundação exatamente este mês. A empresa é destaque em uma de nossas reportagens especiais de agosto. Começando então pela nossa reportagem de capa sobre a Klabin, no início de junho deste ano, a empresa deu início à operação da MP28, um equipamento que contempla a mais avançada tecnologia disponível no mercado e apresenta uma capacidade produtiva de 460 mil toneladas anuais, com flexibilidade para fabricar papel cartão, white top liner e kraft liner. O aporte para a construção da MP28 foi de 12,9 bilhões de reais e representa o maior investimento nos 124 anos de história da companhia. Na reportagem de capa desta O Papel de Agosto, um dos entrevistados especiais desta matéria é o meu querido Francisco Rasolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Klabin. Rasolini revela que a MP28, que estava desenhada para produzir somente kraft liner, foi alterada para produzir também papel cartão, visando atender às demandas do mercado, fortalecer sua posição competitiva e contribuir para a sustentabilidade. O equipamento de ponta foi projetado para desenvolver kraftliner, white top liner e papel cartão com mais resistência e qualidade, direcionados principalmente para os segmentos de alimentos e bebidas, como embalagens longa-vida, cerveja em lata e garrafa, industrializados e para o crescente setor de food service. E a matéria de capa de agosto ainda traz a participação de Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin, comentando os marcos da trajetória mais que centenária da companhia e conta também com entrevistas de outros executivos falando sobre o planejamento estratégico da empresa para as próximas décadas, entre outros detalhes da companhia que valem ser conferidos em opapeldigital.org.br. E antes de passar para o nosso próximo destaque, que é a reportagem especial sobre a BO Paper, deixo aqui nossos agradecimentos à equipe de comunicação e assessoria de imprensa da Klabin, gerenciada pela minha querida Karime Cambur, por todo o apoio prestado à nossa equipe durante o desenvolvimento e aprovação desta principal matéria da revista O Papel de Agosto de 2023. Alô, meninas queridas da assessoria e comunicação Klabin, aquele nosso grande abraço especial e carinho que temos por todas vocês. Muito obrigada por tudo. É isso aí. Encerrada então nossa apresentação da reportagem de capa deste mês, vamos para uma das reportagens especiais da O Papel de Agosto, que é sobre os 31 anos de fundação da Unidade Fabril de Arapoti, no Paraná, do grupo BO Paper. A fábrica, em uma trajetória crescente de modernização e investimentos, tem hoje uma capacidade instalada de 140 mil toneladas de papéis revestidos e não revestidos e de 60 mil toneladas de fibra mecânica. Durante os últimos anos, a unidade tem desempenhado um papel de protagonismo no processo de transformação da BO Paper, conforme conta o nosso querido convidado deste programa, o executivo Eliezer Ramos, diretor de Vendas, Marketing e Logística da companhia. É um prazer falar um pouco sobre a nossa unidade de Arapoti para os ouvintes da revista O Papel. Até porque essa unidade produtiva tem desempenhado um papel central durante os últimos anos na transformação da BO Paper, que conta também, como vocês sabem, com uma unidade fabril em Jaguareíva, Pisa, além do escritório comercial em Curitiba. Saliento aqui alguns elementos que ajudam a demonstrar a importância de Arapoti. Primeiro que esta é uma fábrica que abriga tanto os papéis de mercados tradicionais,
quanto aqueles dos novos mercados. Além disso, usamos da capacidade excedente de produção de fibras mecânicas para atender a demanda nacional que utiliza esse produto, com destaque para os segmentos de papel cartão, tixo e polpa moldada. Um recente avanço na capabilidade do nosso equipamento é a instalação de um coater online, que ampliou o espectro de soluções oferecidas aos nossos clientes em diversos segmentos. Aqui estou falando dos mercados gráficos, que abrangem desde os papéis para livros até os promocionais, e também o de autoadesivos, onde estamos dedicando nossos esforços para conquistar e consolidar o nosso espaço. Todas essas ações de melhoria, meus queridos, reforçam o nosso compromisso com os clientes, tanto os que estão conosco há décadas, quanto aqueles que estão chegando juntamente com os novos mercados. O que realmente guia a nossa empresa é a busca constante por excelência operacional, investimentos que não param e uma dedicação incansável em oferecer um serviço de alta qualidade. Tudo isso visando solidificar ainda mais a nossa posição como indústria referência nos mercados em que atuamos. Nossos agradecimentos ao Eliezer Ramos pela presença em nosso Papel em Minutos e parabéns à BO Paper com votos de vida longa à companhia que tanto nos apoia no fornecimento do papel miolo da edição impressa da revista. E caras e caros ouvintes, confiram em nossas páginas, versões digital ou impressa, esta reportagem especial de aniversário da Unidade Fabril de Arapoti, no Paraná, do Grupo BO Paper, que tem entrevista lá com outros importantes porta-vozes sobre os diferenciais competitivos e planos da companhia para os próximos anos. Fica a dica, Patrícia, sobre nossos destaques editoriais e vamos passar agora para a nossa entrevista do mês, que é sobre a Veracel Celulose e sua inovação tecnológica na área de recuperação e utilidades da empresa. Trata-se de um novo sistema de sopragem de fuligem instalado na caldeira de recuperação no último mês de março, sendo que a adoção da ferramenta inovadora oferece uma série de vantagens competitivas, como descreve o executivo Cícero José de Oliveira Santana, especialista em produção de celulose da Veracel. Na Veracel, estamos sempre atentos a novas ferramentas, softwares ou equipamentos que possam melhorar a nossa eficiência, nos dar mais clareza na tratativa dos nossos dados operacionais ou ainda prevenir falhas, evitando paradas desnecessárias que impactam a nossa produção. Com isso em mente, identificamos que o sistema de sopragem utilizado anteriormente na caldeira precisava de melhorias e não fornecia informações de dados operacionais que nos permitissem uma manutenção preventiva mais assertiva. Isso acaba resultando em um considerável índice de indisponibilidade do sistema para manutenções corretivas, gerando um acúmulo de fuligem. Então, buscando uma nova ferramenta para substituir o sistema anterior, pensamos em algo que fosse moderno para atender a operação de forma eficiente, contemplando a possibilidade de realizar limpeza nas regiões mais comprometidas. Com isso, buscamos uma ferramenta que atendesse à demanda de maior eficiência de sopragem, ao mesmo tempo que gerasse informações no supervisório do sistema para facilitar o trabalho de manutenção preventiva. E agora, com o sistema implementado, somos a primeira empresa da América do Sul a obter a ferramenta, que deve nos trazer mais eficiência e reduzir o consumo de vapor. Nossos agradecimentos ao Cícero pela participação neste programa, com convite aos ouvintes para ler a entrevista completa e ficarem por dentro dos benefícios competitivos que serão conquistados pela Veracel Celulose a partir da adoção do novo sistema de limpeza de fuligem da caldeira. E com estes destaques editoriais de matéria de capa, reportagem especial e entrevista, encerramos este nosso primeiro bloco do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição de agosto de 2023. O programa que resume mensalmente o conteúdo das páginas da publicação que acompanha o setor de celulose e papel há 84 anos. Nosso segundo bloco deste O Papel em Minutos, edição de agosto, traz destaques de colunas e colunistas sobre os temas desempenho industrial e o assunto mais que falado neste momento no Brasil, que é a reforma tributária. Vamos começar convidando o nosso colunista de estratégia e gestão, meu querido Márcio Funchal, para falar aos ouvintes sobre este primeiro tema, o desempenho industrial, a partir do que ele identificou em sua análise inédita dos setores produtivos da economia brasileira, publicada em sua coluna
coluna deste mês. Olá, Patrícia. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Na análise deste mês, a gente traz um cenário bastante significativo para a análise. A gente está aqui no Brasil vivendo um período bastante conturbado em termos econômicos. A gente está em plena discussão de uma reforma tributária significativa para o país. A gente está com uma situação de contas públicas em frangalhos, todos os municípios com dificuldades, alguns estados também com várias dificuldades para manter a sua atividade funcional, bastante pressão sobre o setor produtivo. Nós temos um cenário internacional, um desarranjo geral da economia, nós temos aí indicadores muito ruins na China em alguns setores produtivos, principalmente na questão aí da construção civil. Não se sabe ainda os impactos que isso pode ter em outras cadeias produtivas que demandam principalmente setores aí de celulose e papel aqui do Brasil, né? Temos também problemas na questão da produção de petróleo e seus derivados, combustíveis. Temos ainda reflexos da guerra da Ucrânia e questões energéticas lá na Europa, que vem impactando fortemente aí os outros mercados relacionados, inclusive o próprio mercado de alimentos, né? Então, é uma gama de aspectos que estão envoltos na economia mundial que tem reflexos, logicamente, na indústria brasileira, né? Nesse sentido, cada vez mais a gente se aproxima do final do ano, então é importante a gente ter um panorama geral da economia nacional. Dentro da própria coluna mensal de estratégia e gestão, eu já abordo sistematicamente um painel de indicadores com vários aspectos da economia brasileira, mas com foco, logicamente, na indústria, né? Mas na coluna atual, na coluna do mês de agosto, eu trago para todos os leitores da revista uma análise a respeito da fotografia do desempenho da economia brasileira, considerando, então, um cenário de um pouco mais longínquo, né? A gente pega um período que antecede a crise sanitária mundial, né? Então, a partir de 2018, a gente faz uma comparação do desempenho das principais dos setores produtivos brasileiros, da indústria, do comércio e do serviço, e a gente avalia, então, como é que esses três setores produtivos se desempenhou ao longo do tempo em termos de volume, tanto de volume de produção para a indústria, volume de vendas para o comércio, serviços prestados para os serviços. Também comparativamente, quanto que houve de aumento ou de redução do valor dessa produção fabricada, produção vendida ou serviços prestados. Os sinais são bastante interessantes e analisados. Eu não vou dar spoiler aqui das análises, né? Mas de maneira agregada, esse tipo de análise ainda é pouco mostrado no Brasil, então é uma exclusividade para os leitores da revista. Recomendo fortemente que se debrucem para as análises e caso tenham alguma curiosidade, alguma dúvida, podem entrar em contato aí com a parte da editoria da revista ou diretamente com os meus contatos lá no site. É isso, boa leitura para vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço. Nosso muito obrigado ao Márcio Funchal, fundador da Márcio Funchal Consultoria, pela sua presença em nosso programa. E como bem disse o nosso colunista de estratégia e gestão, o Brasil está hoje passando por um período bastante conturbado em termos econômicos e em plena discussão de uma reforma tributária significativa para o país. Sim, Thaís, por isso, o nosso próximo convidado deste Papel em Minutos, o nosso colunista de tributação na teoria e no papel, o advogado tributarista em São Paulo e Brasília e fundador do escritório Bratax, o Dr. José Luiz Ribeiro Brazuna, me concedeu uma rápida entrevista baseada no conteúdo da coluna dele deste mês, que é exatamente sobre a reforma tributária. E comecei perguntando a ele o que os empresários podem esperar desta reforma tributária do Brasil. Olá, Patrícia. Obrigado pela oportunidade novamente e novamente pelos sempre gentis convites da Revista O Papel para a minha coluna Tributação na Teoria e no Papel. Um assunto árido e complexo para o nosso país e para todos os empresários do Brasil. Bom, na última coluna, o tema abordado é a reforma tributária, com especial atenção para o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora foi encaminhado para o Senado Federal. O que os empresários podem esperar é, do ponto de vista teórico, uma simplificação do sistema. A ideia dessa reforma tributária, que já se encontrava há muito tempo sendo gestacionada, é a de simplificação do sistema de tributação indireta, com a unificação dos tributos que temos sobre transações no Brasil, especialmente o IPI,
o ICMS, o ISS e também as contribuições sociais do PIS e da COFINS. Então, a ideia da proposta de reforma tributária é unificar esses tributos. Acabou-se adotando um sistema, na proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, de uma unificação desses tributos em torno de 2 novos tributos, seguindo mais ou menos o modelo canadense e o modelo indiano, onde há o chamado tributo, o IVA dual, ou seja, um IVA que é composto por uma camada de um tributo cobrado por um determinado nível do Estado. Aqui no Brasil, a ideia é que se cobre a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que será cobrada pela União, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, será cobrado por estados e municípios. Então, essa é basicamente o conceito da reforma, e a ideia é que se simplifique com a substituição de 6 tributos por 2. Óbvio que haverá uma série de dificuldades e dores de crescimento e de acomodação de um novo sistema, mas me parece que, do ponto de vista teórico, a mudança no longo prazo vem para o bem, é positiva e servirá como um importante passo também para o Brasil se tornar um membro da OCDE, que é algo bastante importante e desejado pelo governo brasileiro há algum tempo. Também perguntei ao Dr. Brazuna sobre quais os principais pontos da PEC 45/2019 que agrega ajustes ao longo de negociações na Câmara dos Deputados. Nós temos também essa PEC, ela trará um tributo adicional que hoje não existe, que está sendo chamado aí como imposto do pecado. É um imposto que existe normalmente em maior parte dos países civilizados que adotam um IVA. Esses países normalmente cobram um tributo sobre produtos específicos. No caso da PEC, a ideia é que se cobre um imposto sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Isso tem muita gente com receio dessa previsão constitucional por ser uma previsão muito aberta, né? Tentar identificar o que será um bem, poderá ser considerado um bem ou serviço prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, isso poderá dar espaço para muita discussão. Mas, de todo modo, de novo, é algo mais simples do que nós temos hoje, porque hoje, teoricamente, nós já temos o IPI, que é o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, e o ICMS, que já são impostos que podem ser seletivos e podem ser mais onerosos se o produto for considerado menos essencial. Então, nós já temos essa questão de uma tributação meritória, né, uma tributação mais pesada sobre produtos que eventualmente sejam considerados danosos ou não essenciais. O que entrou de surpresa na PEC, na aprovação na Câmara dos Deputados, foi a previsão de uma contribuição estadual sobre produtos primários e semi-elaborados. Isso talvez possa alcançar, de fato, a indústria de papel e celulose, na medida em que as eventuais produtos de etapas intermediárias da cadeia poderão ser considerados como produtos intermediários primários e semi-elaborados. E a ideia é que esse tributo, pelo menos, seja usado de forma transitória até 2043 e seja cobrado para uso específico em obras de infraestrutura e habitação. O que ainda está em discussão, bastante discussão na Câmara dos Deputados, foi discutido na Câmara dos Deputados e vai ser discutido no Senado, é a questão da estrutura que será necessária para administrar, cobrar e distribuir a arrecadação do IBS. Então, na Câmara dos Deputados foi aprovada a criação de um Conselho Federativo, que será um novo órgão composto por representantes de estados e municípios, e que será responsável por coordenar a arrecadação desse IBS e depois distribuir o produto da arrecadação para os estados e municípios. Lembrando que esse novo imposto, a ideia é que se adote um princípio de tributação no destino, ou seja, é um imposto que será destinado, arrecadado pelo município e pelo estado onde se encontrar o consumidor, né, na etapa final de consumo. Então, a ideia é que ele seja cobrado no estado onde se encontrar o adquirente de uma mercadoria ou o tomador de um serviço. Isso é uma importante mudança do que nós temos atualmente, onde IPI, ICMS e ISS são normalmente cobrados na origem, melhor dizendo, ICMS e ISS, porque o IPI é federal. O ICMS e o ISS são cobrados normalmente na origem, mas sempre com exceções. A ideia é que agora se unifique
essa regra. E encerrando meu bate-papo com o Dr. Brazuna, eu pedi a ele para falar sobre a relevância de estar à frente de um escritório especializado em direito tributário como o Bratax, que comemorou 10 anos de fundação este mês. Patrícia, obrigado pela pergunta. Realmente motivo de alegria completarmos 10 anos. Nosso escritório se estabeleceu em 2013 com essa proposta de ser um escritório focado na área tributária, onde há realmente um grande campo de atuação para profissionais da advocacia, mas há também uma concorrência muito grande, né? Um espaço, é uma área bastante desenvolvida no Brasil, com muitos profissionais e muitos prestadores de serviços de diferentes perfis. Então, para nós é uma satisfação termos completado uma década de trabalho. Foi uma década conturbada, né? Tivemos algumas crises ao longo de 10 anos, impeachment da Dilma, pandemia, mas conseguimos superar todas essas barreiras e ficamos muito felizes com a data, com a constatação de que o trabalho foi devidamente frutificou da forma como imaginávamos e hoje temos um grupo de sócios muito consolidado, profissionais muito qualificados e que já estão conosco há muitos anos. E é isso, acredito que continuaremos com muito trabalho ao longo dos próximos anos, ainda que venha a reforma tributária, nós teremos um longo período de transição e o Brasil, infelizmente, com o custo do Estado, acho que continuará sendo um país onde a demanda por assessoria tributária seguirá forte, pelo menos por algumas décadas. Então espero que nós resistamos aí, estejamos à disposição durante essas décadas que virão para assessorar os clientes nessa dura tarefa de gerir e saber manter a sanidade no manicômio tributário do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Nossos parabéns ao Bratax, representado aqui pelo seu fundador e nosso ilustre colunista, Dr. José Luiz Ribeiro Brazuna. Encerramos com a participação dele este nosso segundo bloco do podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, com os principais resumos e destaques editoriais das edições mensais da Revista o Papel. Nosso terceiro bloco deste podcast é de notícias, além de mais matérias especiais que estão na edição impressa da Revista o Papel de agosto e também de agradecimentos aos nossos anunciantes deste mês. E só pela quantidade de anúncios veiculados, que foi recorde do ano, dá para perceber como a Klabin é uma empresa tão querida entre os fornecedores do setor de celulose e papel, Thaís. Sim, Patrícia, temos 16 anúncios entre empresas e instituições nos apoiando nesta papel de agosto, incluindo a própria Klabin, com mídias e vídeos mais que diferenciados sobre tecnologias e serviços. E, claro, com mensagens de parabéns à Klabin pelo startup da MP28 do projeto Puma 2. Mas deixemos os nossos agradecimentos mais para o final do nosso programa, porque agora vamos destacar as nossas matérias e notícias para os ouvintes terem ideia do que vão encontrar na edição completa do Papel de Agosto em opapeldigital.org.br ou nas páginas da sua publicação impressa. Dentre as reportagens, temos a do encerramento do Programa de Preparação de Gestores de Celulose e Papel da BTCP, o PPGCP, que foi um grande sucesso este ano. Foram formados 17 novos talentos para atuar na indústria de base florestal, com término do programa no dia 27 de julho último. E nesta O Papel de Agosto, temos também uma reportagem institucional sobre a pós-graduação ABTCP, que está completando 35 anos, com elos fortalecidos com as universidades parceiras da associação no desenvolvimento do curso de especialização em celulose e papel desde 1988. E temos ainda uma reportagem especial sobre o programa Suzano Valoriza, que premiou de forma inédita este ano os melhores fornecedores da empresa no quesito desempenho socioambiental. Foram 23 empresas homenageadas que podem ser conferidas na matéria completa em opapeldigital.org.br ou nas suas revistas impressas
que estão a caminho das residências dos assinantes e associados à BTCP. E no nosso radar, captamos as principais notícias veiculadas na mídia sobre o setor de celulose e papel registradas sobre as empresas Andritz, Bracel, Cenibra, CMPC, Eldorado Brasil, Klabin, Melhoramento, Suzano e muitas outras mais, que até vou parar por aqui, Thaís, para que fiquem curiosos nossos leitores para acessar os conteúdos completos das páginas da revista. E quebrando nosso protocolo mais uma vez, Patrícia, para trazer um conteúdo extra revista papel impressa, mas que veiculou em nossas redes sociais, temos aqui o destaque para os resultados notáveis da pesquisa Trend Tracker Survey 2023, conduzida pela Toluna, a pedido da Two Sides, que analisou a opinião de mais de 10 mil pessoas em 16 países, incluindo o Brasil, sobre as preferências dos consumidores em relação ao papel e à comunicação impressa. E pasmem, caras e caros ouvintes, pois a preferência pelo papel e pela comunicação impressa cresceu significativamente após o período pandêmico. E o nosso convidado neste podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos, para comentar sobre os resultados da pesquisa, é Fábio Mortara, presidente da Two Sides Brasil. O levantamento do Trend Tracker Survey de 2023 é uma pesquisa global de Two Sides, feita junto com a Toluna, junto a mais de 10 mil pessoas em 16 países, incluindo 1.000 entrevistados no Brasil, mostra uma mudança de hábitos, mostra que a percepção de embalagem de papel são, em geral, bastante positivas, né? E há uma preocupação muito clara com excessivos uso de dispositivos eletrônicos e o risco de perda de roubos de informações digitais. De uma forma geral, os entrevistados estão mais conscientes da importância de se utilizar materiais que serão biodegradáveis, recicláveis e que tenham menor impacto sobre o meio ambiente. E o papel apresentou uma melhoria na preferência dos brasileiros comparativamente a 2021 em diversos segmentos nos quais é utilizado. O papel, por exemplo, é considerado pela maioria dos entrevistados como produto biodegradável, em 72% dos casos, mais barato, 63% dos casos, e melhor para o meio ambiente, em 58% dos casos, e ainda mais leve, com 57% das preferências, e mais fácil de reciclar, com 53% das respostas, né? Isso mostra uma clara, preferência pelo papel, quer dizer, já uma busca clara dos consumidores pelo papel, consumidores que em 45% dos casos buscam aumentar o uso de embalagem de papel, quando o nosso levantamento anterior era um número um pouco menor. Além disso, 64% dos entrevistados indicaram a preferência por embalagem de papel para as compras online, uma alta de 2 pontos percentuais em relação à nossa pesquisa de 2021. Né? A pesquisa, entretanto, mostrou também que há desconhecimento sobre reciclagem de papel, sobre a origem renovável da matéria-prima do papel. Né? Enfim, são pontos em que a gente considera um grande desafio, né? Sabendo que no Brasil 100% do papel é produzido a partir de florestas cultivadas. Nós agradecemos a participação do meu querido Fábio Mortara em nosso programa e passaremos agora para o anúncio da reportagem de capa da nossa próxima edição da Ao Papel, que é a de setembro e será especial de cobertura completa da 11ª Semana de Celulose e Papel da BTCP em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O evento contou com a cobertura dos principais fatos e fotos em nossas redes sociais da Revista Papel e da BTCP, e foi realizado na fábrica da Eldorado Brasil, com grande participação de profissionais e apoio da equipe interna da Eldorado. E faço um parênteses aqui para agradecer em nome dos diretores da BTCP, toda a equipe da Eldorado Brasil, pelo enorme suporte prestado ao time ABTCP na organização do evento. E mandamos o nosso grande abraço ao meu querido Sidney Ramos, da equipe de comunicação da Eldorado Brasil, também conselheiro editorial da revista O Papel. Portanto, ouvintes, não percam a cobertura completa da 11ª Semana de Celulose e Papel da BTCP em Três Lagoas, que estará em destaque como capa da edição de setembro da revista O Papel. E contamos com a participação dos patrocinadores do evento como anunciantes da O Papel, pois terão espaço também em nosso podcast, a BTCP Revista O Papel em Minutos, para valorizar seus apoios à nossa publicação. Isso mesmo, Thaís. Então, atenção, patrocinadores da 11ª Semana de Celulose e Papel da BTCP.
Entre em contato com o Wallace do Relacionamento ou com a Milena para reservar seus espaços de mídias o quanto antes. Aguardamos vocês em nosso próximo Papel em Minutos, edição de setembro, combinado? Combinadíssimo, Patrícia. Mas vamos, neste momento, agradecer às empresas que anunciaram na nossa revista O Papel de agosto que nosso programa ainda não terminou, mas está chegando ao fim. Correto, Thaís. Vamos reconhecer e reverenciar as seguintes empresas que nos apoiaram nesta edição: ABB Automação, Afonso França, Albany International, Andritz Brasil, BO Paper Brasil, a nossa grande apoiadora do papel miolo da revista O Papel Impressa Mensal, a BHS Corrugated, a Contec, a nossa querida Klabin, o nosso destaque de capa, Peróxidos do Brasil, a Poire Tecnologia, que está preparando o nosso panorama setorial para o Guia BTCP 2023-2024, publicação que vai circular no Congresso ABTCP em outubro. a Química Nova Brasil Limitada, O Simpacel, Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná, a Solenes Especialidades Químicas, a Valmet Celulose, Papel e Energia, e aqui meu alô especial para a Lívia do Marketing, a Voit Paper. e a Yokogawa América do Sul. A todas essas empresas e ao Simpacel, nosso muito obrigada por tornar mais forte a nossa condição de circulação mensal da revista O Papel Impressa, com seus apoios como anunciantes nesta edição de agosto de 2023. E como de costume, caras e caros ouvintes, deixamos sempre aqui o nosso e-mail, podcast@btcp.org.br, para que nos escrevam enviando suas sugestões, críticas e elogios para melhorar cada vez mais o nosso programa. E com os nossos agradecimentos que vamos deixando aqui a todas, todas e todos que nos acompanham com a sua audiência, minha cara Thaís, encerramos mais um podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. O programa que resume os principais fatos e reportagens do nosso conteúdo editorial das edições mensais impressas da publicação que acompanha o desenvolvimento do setor de celulose e papel há 84 anos. O nosso grande abraço e até a próxima edição.